Simbora fazer nossa primeira parametrização? Estão preparados? Então fica comigo aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre parametrização. Vamos entender como é que esse negócio funciona e fazer na prática. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Schweiker, da SWK Studio. Aqui a gente fala sobre Revit, sobre BIM, sobre arquitetura. Então fica com a gente em mais um vídeo. Vamos lá! Continuo aqui com o Revit, com o arquivo normal, certo? Arquivo de projeto ainda, só pra gente experimentar essa parametrização aqui nesse ambiente que nos é conhecido. E depois a gente vai partir para a criação de uma família do zero, mas já sabendo já todas essas regrinhas, esses macetes que a gente veio conversando até aqui, tá? Vamos lá. Vou fazer o mesmo processinho de sempre, tá? Vou lá em arquitetura, na aba de componente, na setinha ao lado, modelar no local, vou buscar aqui modelos genéricos, vou apertar em OK, vou deixar esse nominho mesmo. Tô aqui na planta de piso, tá? Caso você tenha chegado agora na planta baixa. E vamos lá, vou começar com a extrusão mesmo e vou fazer um cubo bem básico, nada demais, só pra gente entender como é que aplica os parâmetros, entender como eles funcionam, para depois a gente chegar à vera numa modelagem de uma família de verdade. Então, vou clicar aqui em extrusão. Primeiro, eu vou desenhar um cubo aqui nesse meio. Vou primeiro desenhar o perfil, né, dele, então um quadrado ou até um retângulo. Não se preocupe com a medida, porque quem vai dar a medida vai ser o nosso parâmetro, tá? Só vou desenhar aqui de forma bem aleatória. Acabou que quase ficou um quadradinho aqui, mas não tem problema nenhum. Terminei, finalizo. Vamos deixar assim por enquanto, por hora. Mas para a gente começar a entender sobre parametrização, a gente precisa conhecer uma outra ferramenta que tem aqui dentro, que são os planos de referência. Esses planos de referência são essenciais para a gente entender como a gente vai conseguir garantir que o nosso modelo, que o nosso objeto está obedecendo a nossa regra. O que é regra, a gente já falou no último vídeo, esse tal desse parâmetro. Então, para a gente ter certeza que ele está obedecendo, eu sempre recomendo que vocês criem esses planos de referência. Plano de referência é essa linha verde. Quando você desenha, ó, ela fica verdinha aqui. Ela vai te balizar, vai te guiar para que o seu objeto siga essa regra, tá? Cláudia, eu posso colocar um parâmetro direto no objeto sem um plano de referência? Posso, isso é possível, certo? Só que eu não recomendo, porque nem sempre a gente vai conseguir garantir que a família vai de fato, esse objeto vai de fato obedecer essa regra. E com o plano fica mais seguro, tá? Então eu sempre recomendo que vocês escolham um plano. Então o que eu vou ter que fazer? Eu quero colocar a medida nesse cubinho aqui, ó, de largura, certo? E de comprimento, tá? Vamos começar assim, colocando duas medidas aqui para ele obedecer a nossa regra, tá? Para eu não precisar vir aqui e mexer nele manualmente para chegar nessa medida, eu vou colocar uma regra para que ele me dê uma largura e me dê um comprimento. Mas para isso, eu preciso primeiro dizer para ele que ele precisa se guiar, ou seja, se balizar por esses planos de referência. Então, eu vou desenhar 4 planos, tá? Um para cada face desse nosso cubo. Vou criar aqui, ó, 4 planos de referência. Não importa ainda a medida, a distância, nada disso. Só cria os planos. Feito isso, aperta ESC para sair do comando. E agora a gente vai ter que dizer para o Revit que a gente quer que esse objetinho aqui que a gente criou obedeça esse plano de referência que tá aqui. Tem duas formas, tá? Pode ser aqui pela extrusão já finalizada. A gente vai usar a ferramenta de alinhar, essa primeira que tem aqui, ó, na aba modificar, nosso painel modificar. Ferramenta de alinhar, eu vou primeiro clicar nessa linha de referência, nesse plano de referência, e depois na face que eu quero que ele se ajuste. Quando a gente faz esse movimento, ele mostra pra gente esse cadeado, que é o pulo do gato da parametrização. É esse cadeado que vai dizer para o Revit, olha, eu quero que essa face esteja sempre junto desse plano de referência, e aí o que eu fizer com esse plano de referência, essa face também vai fazer. Então, vou trancar aqui, ó, e vamos entender isso na prática, ó. Vou mexer agora no plano de referência, mexi aqui para baixo, ó, e a face veio junto. Vou mexer para cima, ó, e a face veio junto. Joia?
Outra forma de fazer, que normalmente é a forma que eu prefiro, é entrando na parte de edição, pegando diretamente nessas linhas aqui, ó. Por quê? Porque às vezes quando a gente dá um align pegando no objeto já modelado, quando nesse caso a gente só tem um objeto modelado, então é tranquilo. Mas quando a gente está fazendo um objeto como uma porta, por exemplo, a gente pode ter mais de uma face de modelos no mesmo lugar. E a gente pode sem querer pegar em uma face que não era a que a gente queria exatamente. Então, quando a gente entra na edição do elemento, a gente sabe qual é a face que a gente está se referindo. Fica uma modelagem mais segura, certo? Então, eu prefiro sempre parametrizar quando eu vejo essas linhazinhas rosas. Quando não dá, algum caso específico que não é possível, beleza. Mas sempre que for possível, priorizem se ligar sempre nessa parte aqui de edição, quando estiver com a linhazinha rosa, tá? Então aqui eu vou usar a mesma ferramenta de alinhar, que é a ferramenta que eu uso, assim, a maior parte das vezes é a mais prática. Tem outras também que dá pra fazer, mas essa é a mais prática. Vou aqui na ferramenta de alinhar, clico primeiro no meu plano, sempre primeiro no plano, certo? E depois na linhazinha que eu quero que se ajuste. Feito isso, tenho que lembrar de clicar no cadeado para ele trancar e já entender que isso é uma regra, tá? Vou fazer a mesma coisa agora nas outras duas faces. Primeiro no plano, depois na linha, tranco. Primeiro no plano, depois na linha, tranco. Feito isso, tá todo mundo ligadinho aqui, ó, finalizo. E aí, ó, mexi na linha, vamos entender isso agora, ó. Mexi na linha, deixa eu aqui tentar clicar na linha. Mexo também nesse objeto, vou pegar outro que essa eu já fiz, esse exemplo. Mexi na linha, tem que cuidar só para não clicar nos textinhos, né? E mexi no objeto. Ótimo, maravilha, ele já entendeu. Aí agora a gente vai colocar o que a gente chama de parâmetro de cota. Ou seja, a gente vai dizer qual é a medida exata que a gente quer aqui entre esses planos, porque aí nosso objeto também vai obedecer. Para isso, primeiro eu vou colocar uma cota. Então, posso vir aqui ó, na minha aba modificar ou na minha aba anotar, tanto faz. Na modificar ele já aparece um atalho pra gente aqui, ó, um acesso rápido a essa cota alinhada. E na aba anotar você vai encontrar todas as cotas possíveis e imagináveis, tanto faz, tá? Vou buscar essa cota alinhada, é a mesma que vai aparecer lá, então tanto faz de verdade. E vou cotar aqui ó, os planos, certo? Clico no plano, depois eu clico no outro plano, solto essa cota aqui, ó, e eu tenho a cota desse lado desse cubo. Feito isso, eu vou clicar nessa cota, certo? Porque até então nada mudou, né? Eu tenho que mexer no plano para daí ajustar. Tenho também a opção de quando eu clico no plano, ele ativa pra gente essa cota, né, que a gente consegue modificar. E eu consigo modificar por aqui também, já facilita, mas ainda não é isso. Eu quero que ele crie aquele parâmetrozinho na barra de propriedades para eu só ir lá e dizer, ó, quero isso, quero aquilo, tá? Então vamos entender como é que faz. Vou clicar nessa cota, independente da medida que ela tiver. E aqui no nosso menu de contexto vai aparecer pra gente legenda, é o nome que ele dá em português para esses parâmetros, tá? Então, legenda, tem aqui a opção da gente escolher já um parâmetro se já tivesse criado, não é o caso, mas quando a gente estiver fazendo uma família pode ser que isso aconteça com uma certa frequência. E tem a opção aqui do lado de criar um parâmetro novo, que é esse símbolozinho aqui, ó, com uma explosãozinha do lado laranja. Clico aqui e a gente vai abrir essa caixinha de diálogo do parâmetro. Então aqui eu estou criando esse parâmetro. Ele vai me perguntar aqui ó, em cima se é um parâmetro de família ou um parâmetro compartilhado. É um parâmetro de família. Prometo fazer um vídeo sobre parâmetro compartilhado, que aí sim vai mudar e revolucionar a vida de vocês, mas não é agora. E aqui a gente vai dar um nome desse parâmetro, que vai ser o quê? Largura. É largura mesmo, o nome do parâmetro é esse que eu quero. Aqui embaixo ele não vai deixar a gente mudar a opção de disciplina, o tipo de parâmetro, porque é um parâmetro de comprimento, um parâmetro de cota mesmo, tudo ok. E aqui a gente tem uma opção interessante que é tipo instância. E aí eu preciso explicar para vocês como é que isso funciona. Quando a gente escolhe a opção de tipo, aqui nesse caso não vai fazer diferença pra gente, mas quando a gente estiver criando uma família de fato, vai fazer. Um parâmetro de tipo vai alterar todos os objetos que pertencem àquele mesmo tipo. E um parâmetro de instância só altera aquele objeto que a gente está clicando, tá? Então é importante a gente entender isso quando a gente quiser usar essa estratégia. Mas nesse caso aqui só tem um objeto, eu não tenho como criar um tipo disso porque eu estou dentro do projeto. Então não vamos nos aprofundar nessa parte, mas mais na frente a gente fala mais sobre isso. Vou escolher aqui tipo mesmo que já está feito. Então a única coisa que eu fiz, resumindo, é escrever aqui o nome dele, que é largura.
aperto aqui OK e entrou aqui o parâmetro. Já temos o parâmetro de largura. Calma, não mexe ainda. Vamos fazer já o parâmetro de comprimento para depois a gente testar isso daí. Vou vir aqui de novo na cota, certo? Vou fazer uma outra cota agora pegando ó, esses dois planos aqui. Clico aqui para soltar a cota, dou ESC para sair e vou de novo, ó, clico aqui na cota e venho aqui em nosso menu de contexto. Observem que aqui nenhum já aparece agora a largura, que foi o mesmo que a gente escolheu. Se eu selecionar essa opção de parâmetro, observem que ele está aqui com a medida de 15 e 10. Quando eu seleciono, ele muda automaticamente para a medida de 10, porque é a medida que estava aqui já no meu campo de largura, certo? Observem já ele obedecendo a regra de largura, mas não é o caso, eu quero criar um novo parâmetro, que vai ser o parâmetro de comprimento. Então, eu vou escrever aqui comprimento e vou dar OK. Certo? Ok, tudo lindo e maravilhoso. Agora vamos entender se esses parâmetros estão de fato funcionando. Eu gosto sempre de testar antes da gente voltar para a nossa interface de projeto. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho ó, que tem esses 4 quadradinhos aqui ó, de tipos de família. E observem que vai aparecer pra gente aqui ó, como se fosse uma edição de tipo, esses dois parâmetros que a gente criou, de comprimento e de largura. Aí observem o que eu vou fazer, ó. Quando eu clico ele já mostra quem é quem. E eu vou modificar essa cota aqui, eu vou botar 20 no comprimento e vou apertar aqui em aplicar pra gente ver se ele tá obedecendo, maravilha. E aqui no de largura eu vou botar 20 também, só pra gente ver ele se alterando e tá se alterando, olha que lindo, que maravilha, tá obediente. Vou voltar aqui as medidas de comprimento de 15 e a outra eu vou deixar com 10, para ele ficar com essa carinha de retângulo mesmo, tá? Então, deixei comprimento com 15, largura com 10, ok, finalizo e vou lá para o meu projeto, tá? Concluí modelo aqui, finalizei e estou no meu projeto. Vou lá no meu 3D agora, eu já estou com o meu 3D aberto aqui, ó. Vou aqui no 3D na casinha, se o seu não tiver, e vou aqui no projeto modificar esses parâmetros. Já saí da edição, tá? Estou na minha interface em que aparece aqui parede, porta, blá blá blá. Clico no objeto e aí eu tenho que acessar aqui agora o editar tipo e aí sim eu vou conseguir modificar. Eu vou colocar aqui de novo 20 e vou botar agora aqui 15. Vou botar menos, vou botar 5 para a gente ver essas alterações bem significativas. Vou botar aplicar e ele já faz esse ajuste. Vou botar agora aqui 10 para ele não ficar também tão comprido. E ele já faz esse ajuste. Para a gente finalizar esse cubinho aqui, parametrizar ele todo, tá faltando a gente colocar esse parâmetro de altura. Vamos ver como é que a gente faz. Vou de novo clicar nesse objeto, tá? Editar no local e agora eu tenho que acessar uma vista em que eu vejo ele de frente para eu pegar essa altura. Pode ser qualquer uma dessas visualizações aqui de elevação, tá? Eu tenho um toque, eu sempre escolho a sul, então vai ser a sul mesmo, tá? Ele tá aqui no cantinho. Então o que eu vou fazer agora? Um outro plano de trabalho aqui em cima para a gente dizer que altura a gente quer dar para esse objeto. Então, observem, eu vou de novo aqui na aba Criar, estou dentro da edição, certo? Eu cliquei nele, pedi para editar o objeto. E agora eu vou vir aqui ó, em plano de referência, vou criar mais uma vez ó, aqui em cima. Vou fazer o quê? Agora eu não vou conseguir, por exemplo, editar a extrusão para ver a linhazinha rosa, porque a edição é só em planta. Quando eu clico em edição, ele me pede para uma planta, eu não vou conseguir acessar a altura, não vai adiantar. Então, nesse caso, não tenho o que fazer, eu tenho que alinhar pelo objeto já formado mesmo. Então, vou vir aqui em alinhar, clicar no meu plano de referência e depois na minha face aqui de cima desse objeto, tranco e pronto. E agora, se a gente quiser também modificar essa altura dele do chão, né, eu poderia criar um outro plano de trabalho, né, associando essa distância do chão, etc. Nesse caso, eu não quero, então eu vou criar essa cota a partir do meu ó, nível 1. Então, eu vou pegar aqui o nível 1 e vou clicar depois no meu plano de trabalho e aí sim eu vou aplicar mais um parâmetro, certo? Não vou escolher nem largura nem comprimento, vou criar um novo de altura. Feito isso, eu dou OK. Ele está aqui com parâmetro de altura, eu vou concluir o modelo e vou testar direto aqui no meu 3D, ó. Clico aqui nele, vou no meu editar tipo, certo? E aqui eu vou mudar essa altura, eu vou botar aqui, ó, 10 metros. Fazer um prédiozinho aqui.
Joia? Então temos um modelinho aqui, ó, parametrizado desse cubo. Vou mudar aqui, botar todos com a mesma medida de 10 metros para a gente ver um cubo exato. E temos aqui o nosso cubinho parametrizado. Joia? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Testa de novo, testa mais uma vez antes da gente partir para a modelagem de famílias de fato. É bom a gente tacar aqui e entender como é que funciona essa lógica da parametrização. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e até o próximo vídeo.